Uma investigação secreta, um suspeito chocante e o momento em que o cerco se fechou. E podemos dizer, no dia 13 de julho, às 20h30, que era hora de agir contra Rex Sherman. Ele ajudou a desvendar um dos mais assustadores mistérios de serial killer dos Estados Unidos. Você se surpreendeu quando eles te procuraram? E disseram que Rex Sherman era o principal suspeito, que era um arquiteto trabalhando aqui em Manhattan. Agora, o ex-comissário de polícia Rodney Harrison está revelando o que realmente pensa sobre o homem que aterrorizou Long Island por anos. Antes de entrarmos nesse caso incrivelmente horrível dos assassinatos em série de Gilgo Beach, quero te contar sobre um aplicativo que tenho usado e que gosto muito. Ele se chama Upside. E o Upside vai te dar dinheiro de volta em coisas que você compra todos os dias, como gasolina, supermercado e comida para viagem. Aqui está o que você precisa fazer. Você baixa o Upside de graça. Você escolhe uma oferta em mais de 100 mil parceiros, paga com seu cartão de crédito, verifica a compra e recebe o dinheiro de volta. Se eu precisar abastecer ou pedir comida para a viagem, vou buscar ofertas no Upside antes. Após gastar o dinheiro, o valor aparece no app e posso transferir para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano. Para começar, clique no link na descrição ou escaneie o QR na tela e use o código promocional CrimeFix para ganhar bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque de gasolina. Eu sou Anjanette Levy e esta é uma edição especial do Crime Fix, diretamente de Midtown Manhattan. Estou na esquina da Quinta Avenida com a Rua 36 Leste. Esta é a área onde Rex Heuermann, o assassino em série de Gilgo Beach, foi preso há quase 3 anos por aqueles assassinatos horríveis. Ele começou a matar em 1993, quando tinha 29 anos. Agora ele tem 57, 58 anos, provavelmente achava que ainda tinha escapado impune. E para nós aparecermos do nada, pegarmos ele no escritório, prendermos ele a poucos metros de casa, provavelmente o surpreendeu, eu acho. O ex-comissário de polícia de Suffolk, Rodney Harrison, ajudou a criar a Força-Tarefa de Gilgo Beach, responsável por identificar Rex Heuermann como principal suspeito dos assassinatos. Foi em 13 de julho de 2023 quando Rex Heuermann estava saindo do trabalho como fazia normalmente. Ele caminhava pela Quinta Avenida, perto da Rua 36, quando autoridades se aproximaram. Agora, quase 3 anos depois, Rex Heuermann admitiu ser culpado pelos assassinatos de 7 mulheres. A primeira, Sandra Castilla, em novembro de 1993, Valerie Mack foi morta em 2000, Jessica Taylor, em 2003. Depois, Maureen Brainerd Barnes foi assassinada em 2007. 2 anos depois, em 2009, Melissa Bartholomew desapareceu. Megan Waterman morreu em junho de 2010. E alguns meses depois disso, Amber Lynn Costello desapareceu em setembro de 2010. Heuermann admitiu o assassinato de uma 8ª mulher, Karen Vergata, em 1996, mas ele não se declarou culpado pela morte dela. Alguns achavam que os assassinatos talvez nunca seriam resolvidos. Os corpos das 4 de Gilgo, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Amber Costello e Melissa Bartholomew foram encontrados ao longo da Ocean Parkway, perto da praia de Gilgo, em dezembro de 2010. A descoberta dos corpos de 4 mulheres pequenas, profissionais do sexo, abalou Long Island e resultou em uma das investigações de assassinatos em série mais longas e intensas de Nova York. A investigação avançou bem no início, com os investigadores descobrindo sinais de celular vindos de Massapequa Park, em Long Island, e de Midtown Manhattan. Mas então, em 2012, um novo chefe de polícia, James Burke, assumiu o comando e o ritmo da investigação pareceu estagnar. Os federais foram afastados e o caso do assassino em série de Gilgo Beach esfriou. Depois, Rodney Harrison virou comissário de polícia do condado de Suffolk no fim de 2020. Ao mesmo tempo, Ray Tierney venceu a eleição para promotor do condado de Suffolk. E no ano seguinte, a Força-Tarefa de Gilgo Beach foi criada. Então, quando entrei em contato com o FBI, tínhamos algumas preocupações e eu disse: "Ei, escuta, estamos começando essa força-tarefa. O escritório do promotor está trabalhando conosco, a polícia estadual está trabalhando conosco. Gostaríamos de ver se vocês poderiam ajudar. E eu entendo que pode ter havido algumas frustrações no passado e eles me disseram: absolutamente não. Nós não vamos trabalhar com você ou com seus investigadores aí porque eles foram excluídos no passado." Eles não tiveram acesso ao caso e às diligências investigativas que já tinham sido realizadas.
Isso é algo relativamente comum, onde os investigadores não querem ajuda externa. Eles sentem que podem lidar com as investigações sozinhos. Mas o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk não tem necessariamente os melhores recursos e bancos de dados. E é por isso que eu achei que o FBI seria extremamente fundamental, e acabou sendo mesmo. Então eu tive que explicar pra ele, tipo, daqui pra frente você não vai ter mais problemas. E se tiver, agora eu estou aqui. Por eu ser um pouco de fora, eu não tinha nenhuma lealdade, nem sentia que precisava agradar ninguém. Outro problema que eu previ foi que se o FBI tivesse que entrar no escritório onde estavam os investigadores do condado de Suffolk, eles provavelmente iriam. Senti um pouco de tensão se tivessem que ir até lá. Então a estratégia foi a seguinte: cultivar um escritório onde eles possam ficar designados sozinhos. Conseguir alguns investigadores da equipe de homicídios do condado de Suffolk. Chame algumas pessoas da polícia estadual. Eles forneceram uma investigadora que foi fenomenal. O FBI, assim como o escritório do xerife, todos trabalhando sob o mesmo teto, no mesmo escritório, unindo forças, juntando as cabeças, com licença, para analisar de perto quais erros foram cometidos nas fases iniciais da investigação e o que precisamos fazer daqui para frente. O caso dos assassinatos de Gilgo Beach ganhou novo impulso. Havia evidências cruciais de telefonia celular e o depoimento da colega de quarto de Amber Costello, que relatou que um cliente dirigia uma Chevy Avalanche verde. E a Chevy Avalanche verde realmente abriu esse caso de vez. A Chevy Avalanche verde, o banco de dados. Verifique em Massapequa Park procurando alguém que tivesse uma Avalanche verde. Porque um dos colegas de quarto da Amber Costello contou que um dos clientes da Amber Costello dirigia uma Avalanche verde. Usar essa informação para procurar avalanches verdes na região de Massapequa Park foi crucial na investigação. E ele parecia um ogro, não era essa a descrição? Isso também ajudou, sabe? Esse foi um dos motivos pelos quais ele se destacou tanto. Ele media 1,93 metros, pesava 136 quilos, parecia um ogro, com cabelo desgrenhado. Ele foi uma das pessoas que os colegas de quarto da Amber Costello escolheram não roubar, e esse foi um dos... coisas que eles faziam. Sempre que aparecia um cliente, eles roubavam esses clientes e pegavam o dinheiro deles. Eles não roubaram esse indivíduo por causa do tamanho dele, mas lembram dele e do carro que dirigia. Uma busca por avalanches verdes em Massapequa Park levou a um nome, Rex Heuermann, um arquiteto que morava lá e trabalhava em Manhattan, mas ainda havia mais trabalho a ser feito. A investigação revelou que Rex Heuermann gostava de contratar trabalhadoras do sexo e às vezes mandava selfies para elas. E ele costumava fazer isso usando celulares descartáveis pré-pagos. Você sabe, desde buscas online até conseguir celulares descartáveis e encontrá-lo em certos aplicativos. Sites na internet, aplicativos para se envolver com trabalhadoras do sexo e outras coisas que realmente nos incomodaram. Para provar seu envolvimento com profissionais do sexo. E o envolvimento dele com Amber Costello não foi a única vez que ele participou dessa atividade. Isso realmente mostrou que essa pessoa leva, o que eu diria, um estilo de vida desviante. E então havia a evidência de DNA, uma amostra do DNA de Heuermann coletada de uma crosta de pizza que ele havia jogado no lixo. Então, meu maior problema com o resultado do DNA é que demorou muito tempo. E quando pegamos a crosta de pizza e enviamos para o laboratório na Pensilvânia, eu queria ter certeza, e isso é mais uma vez algo típico de um executivo da NYPD. Queríamos que eles soubessem que esse caso não é apenas um caso comum. Este é um caso de serial killer com mais de 10 anos e precisamos dos resultados imediatamente. Você pode, por favor, colocar este caso no topo da sua lista? E eu não sei qual foi o mal-entendido que aconteceu, mas o caso não foi priorizado. E eu continuei ligando para saber por que estava demorando tanto e eles não tinham as respostas.
E eu fiquei tão frustrado que pedi ajuda ao meu vice-comissário de polícia, Anthony Carter. Vá até lá, sente-se com os cientistas e explique para eles. Ei, escutem. Eu não sei se vocês sabem o que está acontecendo com esse caso, mas precisamos dos resultados o mais rápido possível. E o problema é que eles não sabiam disso no começo. Mas depois que tivemos aquela conversa com eles, eles começaram a trabalhar nisso imediatamente e recebemos os resultados de forma rápida. Quando o DNA voltou como compatível com os cabelos encontrados nas vítimas, era hora de indiciar Rex Heuermann, e a polícia agiu para fazer a prisão em 13 de julho de 2023. Então ele está simplesmente andando pela Quinta Avenida como qualquer outro nova-iorquino faria. Saindo do trabalho, você considera uma questão de segurança abordá-lo na rua, já que não sabe o que poderia ocorrer se o prendessem no escritório dele. Ele poderia ter uma arma lá e outras pessoas poderiam correr perigo, certo? Bem, uma das minhas preocupações, tendo trabalhado na aplicação da lei por 30 anos e sabendo que alguém tinha, na época, 97 armas registradas em seu nome. Minha maior preocupação era: se a gente o abordasse, isso poderia virar um tiroteio? Eu realmente tinha preocupações. Ele tinha uma arma? Havia arma na bolsa? Ele é um cara grande. Será que ele vai reagir e iniciar um tiroteio? Apesar das preocupações, os integrantes da força-tarefa consideraram essa a melhor estratégia. Trabalhando com Ray Tierney, garantindo que, tentássemos conseguir uma oportunidade de conversar com ele, ver se ele estaria disposto a compartilhar algumas informações, foi o motivo pelo qual o prendemos aqui. A estratégia era levá-lo de volta a Yaphank, Long Island, para ver se cooperaria, mas ele não cooperou. Você se surpreendeu por ele não falar e chamar um advogado? Não sei se a palavra é surpresa. Vou dizer o seguinte: só de saber que ele não queria falar, isso é comum entre pessoas que cometem crimes. Elas apenas, como dizem, chamam um advogado. Então, ele pedir um advogado não foi uma grande surpresa para mim. Mais uma vez, a reação dele foi um pouco alarmante. E chamou um pouco minha atenção porque, mais uma vez, se você está sendo acusado pelas mortes das mulheres de Ocean Parkway e a única resposta ou reação é: eu quero um advogado. Eu não sei. Sinceramente, quando ouvi essa informação, isso me deixou um pouco preocupado. Rex Heuermann foi formalmente acusado de homicídios. Rodney, essa é a sua primeira vez aqui no local onde Rex Heuermann foi detido há quase 3 anos. Então, como é estar aqui no lugar onde você sabe seus policiais o prenderam? Não tenho sentimentos específicos por estar aqui agora, mas reconheço o ótimo trabalho dos homens e mulheres da Força-Tarefa, monitorando o paradeiro dele, garantindo que coletássemos indícios de evidências para ligá-los aos corpos que foram encontrados na Ocean Parkway. E então, elogios ao Ray Turner, que foi capaz de tomar uma decisão e agir no dia, escolhendo onde e quando iríamos prendê-lo. Então, foi um bom trabalho em equipe das autoridades policiais do condado de Suffolk que permitiu que esse local fosse o lugar onde tiramos esse indivíduo horrível das ruas. Você ficou surpresa quando vieram até você e disseram: Rex Heuermann é o nosso principal suspeito, que era um arquiteto trabalhando aqui em Manhattan. Que esse era o suspeito de vocês? Um cara que parece apenas um homem de família indo trabalhar todos os dias no seu escritório de arquitetura. Então, serial killers vêm de todas as formas e tamanhos. Olha, eu não estava necessariamente inclinado a presumir automaticamente que Rex Heuermann era o nosso cara. Eu sabia que ainda precisava haver uma investigação muito maior para tentar ligar ele à morte dessas mulheres. Isso é uma investigação de homicídio simples. Você não identifica um suspeito e já decide que é ele. É preciso construir o caso. E o que podemos fazer para ligar ele às mortes? E pode ser tecnologia, pode ser ciência, podem ser colaboradores. São vários tipos de evidências diferentes que tivemos que juntar para dizer: você ouve Rex Heuermann, ele é o nosso cara. Mas uma coisa que vou dizer é o seguinte: mesmo depois de tê-lo identificado, continuamos a investigação, tentando fazer com que as pessoas cooperassem de várias maneiras diferentes. E à medida que o caso foi se desenvolvendo, começamos a perceber alguns dos hábitos dele, e isso acabou fortalecendo nossa decisão de torná-lo uma pessoa de interesse. Com o passar dos meses, Heuermann foi acusado de assassinar mais mulheres: Maureen Brainerd Barnes, Sandra Castilla, Jessica Taylor e Valerie Mack.
Por mais de 2 anos, pelo menos publicamente, Rex Heuermann negou ter cometido os assassinatos, apesar das fortes evidências de DNA de fios de cabelo que o ligavam à morte de 7 mulheres. Então, em abril de 2026, Heuermann mudou sua declaração. Você conversou com seu advogado sobre o caso? Sim. Teve tempo suficiente para isso? Sim, tive. Após conversar com seu advogado, você acha melhor se declarar culpado do que ir a julgamento? Sim, meritíssimo. As famílias das vítimas foram poupadas de um julgamento e de ouvir os detalhes horríveis sobre o que aconteceu com suas mães, filhas e irmãs. E eu sou filha de Megan Waterman e em nome dela, da minha tia e de toda a nossa família em casa, nós aceitamos e somos muito, muito gratas por tudo o que fizeram por nós. Hoje, essa longa e dolorosa jornada nos traz até este momento. Nossa missão, nossa promessa feita a Maureen, finalmente foi cumprida com responsabilização. Para as famílias de Melissa, Megan, Amber, Jessica, Valerie, Sandra e Karen, estou com vocês em profundo amor e compreensão. Ninguém deveria ter que trilhar esse caminho, mas aqui estamos todos nós, conectados pela perda, pela força e pelo laço inquebrável dos nossos entes queridos. O laço que algumas de nós criamos é único, no sentido de que não surgiu de uma amizade anterior ou de laços de sangue. Ele foi criado enquanto tentávamos juntar os pedaços do nosso mundo, que havia sido despedaçado pela tragédia, e eu sou muito grata por nós. Para cada família que ainda está procurando, ainda esperando, ainda resistindo, por favor, não perca a esperança. Mesmo quando parecer impossível, mesmo quando os anos passarem e o silêncio pesar, continue. Seus entes queridos importam. Eles não foram esquecidos. E um dia as respostas podem chegar. Finalmente, para Maureen, a promessa que fiz a você há tanto tempo é simples. Desculpa. Eu nunca deixaria de buscar justiça por você a cada ano, a cada obstáculo, a cada... Pergunta sem resposta. Carreguei você comigo e mantive a promessa. E hoje isso se cumpriu. A justiça finalmente chegou até você. Sua voz nunca foi silenciada, sua história nunca foi esquecida, e sua vida sempre significará mais do que a tragédia que te levou. Este momento não é o fim, mas um lembrete de que o amor resiste, a verdade prevalece e a esperança nunca desaparece. Porque mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça encontrará seu caminho. A promotora Ray Tierney sugeriu que havia ainda mais evidências do que o público sabia anteriormente. Nesta divisão, recuperamos um papel toalha Bounty da cena do crime de Megan Waterman. Eles analisaram isso e compararam com o mesmo papel toalha Bounty que recuperamos na casa do réu. Houve correspondência, e essa foi uma lembrança que argumentamos que o réu guardou, era uma peça-chave, teria sido uma peça-chave de evidência. Agora estamos a alguns dias da sentença. Mas quais são seus pensamentos e sentimentos? Digo, você foi uma parte tão vital para realmente reunir aquela força-tarefa e finalmente trazer isso a uma conclusão. Olha, eu sou um defensor das vítimas. Temos sobreviventes envolvidos, os familiares que infelizmente passaram tantos anos sem nenhuma resposta para suas perguntas. Só de proporcionar algum encerramento e conforto a eles, sabendo que quem tirou seu ente querido nunca mais verá a luz do dia. Há um pouco de felicidade em saber que tive um papel em colocar essa pessoa na cadeia e, com sorte, tirá-la das ruas pelo resto da vida. Você acredita que ele cometeu outros assassinatos além dos que confessou? Eu realmente acredito que deveria haver uma investigação contínua sobre Rex Heuermann. Eu sei que o DNA dele em algum momento será inserido no sistema CODIS e, com sorte, Com a força-tarefa ainda sendo mantida. eles podem ser capazes de identificar outros corpos que talvez não tenham sido identificados ou descobertos ligados a Rex Heuermann. Então, olha, eu não vou ficar aqui especulando e dizendo que há mais corpos envolvidos, mas fico feliz em ver que vai haver uma investigação contínua para determinar se existem ou não outras vítimas ligadas a Rex Sherman. Rodney Harrison escreveu um livro sobre sua carreira e os assassinatos de Gilgo Beach. O título é O Comissário, de policial de rua a chefe de polícia no NYPD e a história interna da caçada ao serial killer de Gilgo Beach.
E na quarta-feira, 17 de junho, Rex Heuermann será formalmente sentenciado por esses 7 assassinatos horríveis. Ele será condenado a várias prisões perpétuas consecutivas e, como mencionei, admitiu também o assassinato de Karen Vergata. Law and Crime terá cobertura completa disso para você. Mais uma vez, eu sou Anjanette Levy, em Midtown Manhattan. Muito obrigada por assistir a este episódio do Crime Fix. Te vejo aqui na próxima vez.